Um dos personagens mais famosos da obra do escritor Jorge Amado tem sido motivo de polêmica. Estamos falando da tão cobiçada Gabriela. A personagem foi comparada com uma mulher de uma família tradicional da cidade de Ilhéus e isso rendeu indignação por parte de alguns familiares de Lourdes Maron. No livro publicado em 1958, a retirante que foge da seca para o litoral sul da Bahia vive um romance com o árabe Nassib, dono do lendário restaurante Vesúvio, na Ilhéus do auge da produção cacaueira. A história ganhou as telas da TV e do cinema. Gabriela ficou eternizada pela atriz Sônia Braga. Mas qual seria o rosto dela na vida real? Essa figura que povoa o imaginário de leitores e leitoras de todo mundo volta e meia é alvo de polêmica. Isso porque a família de uma moradora da Ilhéus da época, que supostamente teria inspirado o escritor Jorge Amado na criação do personagem, jamais aceitou essa relação ou qualquer tipo de comparação. O motivo seria o comportamento da personagem, o jeito Gabriela de ser, considerado avançado demais para a sociedade da época. Pouco depois do lançamento do livro, um artigo do escritor e jornalista Jorge Medawar para a revista O Cruzeiro associou personagens de Jorge Amado a moradores da região. Casada com o dono do verdadeiro Vesúvio, Lourdes Maron virou Gabriela. Polêmica nas manchetes dos principais jornais do país. A própria Lourdes chegou a agredir o autor da reportagem, conta uma das publicações de 1960. Tudo mera coincidência, segundo a diretora da Fundação Casa de Jorge Amado. Na época foi muito falada, porque Jorge Medawar não era um repórter qualquer, era um repórter muito conceituado, era um escritor também, e era lá de Ilhéus, ele voltou lá para fazer essa reportagem. E a senhora em questão era uma senhora já mais idosa, casada, respeitada, com filhos. A família não gostou muito das aproximações, porque convenhamos que Gabriela era uma personagem não muito enquadrada dentro do padrão burguês da época, né? Então, eu acho que isso deu um certo desconforto para a família. Para a família Maron, a única semelhança entre Lourdes e Gabriela eram os dotes culinários. O pesquisador Gildeci Leite não tem dúvidas. Sem uma pitada de pimenta, esse não seria um romance de Jorge Amado. Se aquilo não tivesse acontecido, não teria essa pimenta, esse dendê de Jorge Amado. Eu acho até que dá um pouco mais de gosto, porque você acaba vendo as outras faces, as outras interpretações e as outras possibilidades que as pessoas têm. Agora, o que de fato fica de bom em tudo isso é que esse mundo baiano foi o tempero para a construção da obra de Jorge. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. E aqui no estúdio está Hélio Júnior. Ele é pedagogo e neto de Lourdes Maron, suposta Gabriela que inspirou a personagem de Jorge Amado. A gente conversa com ele sobre essa repercussão aí polêmica. Boa tarde, Hélio. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, Igor. Pois é, enfim, Lourdes Maron inspirou ou não a personagem de Jorge Amado? As histórias são totalmente diferentes. A história de Lourdes, ela é completamente diferente da história contada por Jorge Amado de Gabriela. Então não existem atrelamentos entre os dois personagens, o real e o fictício. Claro, o Jorge Amado era um escritor muito inteligente e muito interessante. Ele conseguiu pegar algumas pitadas da civilização do cacau e transformar isso em livro, né? Ele transpôs isso para a literatura. Mas não significa que os seus personagens sejam verídicos. Ou seja, ele colocou, como a própria reportagem fala, um pouquinho de dendê e pimenta, né? Mas eu acredito que isso também tenha gerado aí, para a própria família, uma certa repercussão. Como é que está sendo essa repercussão, né, Hélio? O dendê e a pimenta que ele colocou, eu acho que ele extrapolou muito na dose. A partir do momento em que o Jorge Medawar, que era o grande amigo dele, ele fez realmente essa matéria, ele publicou essa matéria num veículo de circulação nacional. Então, imagine hoje a gente colocar um personagem de um livro de ficção e atrelar um personagem real que vive numa cidade do interior com menos de 100 mil habitantes. Como foi então essa repercussão na época dessa publicação, né? Para a sua própria avó, no caso, a Lourdes Maron, né? Exato. A repercussão foi muito grande, né? Muitas pessoas procuravam, as pessoas da cidade, não. As pessoas da cidade conheciam minha avó. Naquele período da década de 50, quando o livro foi lançado, em 58, todo mundo em Ilhéus conhecia minha avó e sabia da história dela e da história de meu avô Emílio. Então não existia correlação feita entre os habitantes da cidade. Existia sim entre as pessoas que vinham de fora.
os turistas que vinham procurar, os turistas que iam ao restaurante O Vesúvio e buscavam a Gabriela, né? Isso existia. E os jornalistas que começaram a escrever muito em cima disso. Agora, na atualidade, né, como é que vocês veem esse assunto? Como é que vocês enxergam esse assunto e tem alguma pretensão? O que vocês devem fazer por aí adiante, né? Olha, nós estamos tentando, é uma verdadeira cruzada, nós estamos tentando hoje esclarecer os fatos. Esclarecer a história de Lourdes, a história de Emílio, para que as pessoas, através desse conhecimento, não façam essa comparação leviana, né? Nós não temos interesse em denegrir a imagem do autor, nós não temos interesse em denegrir a imagem do produto Gabriela, que é um produto muito lucrativo para a cidade de Ilhéus, que é uma cidade que vive em crise, né? O nosso interesse é esclarecer a história para evitar as associações que são feitas. Agora, essa questão também tem uma questão aí polêmica sobre datas, né? Isso mesmo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, Hélio. O livro se passa em 1925, plena era do ouro do cacau. Em 25, minha avó tinha 5 anos de idade. Meu avô tinha 9 anos de idade. Minha avó, Lourdes, ela era filha de um português imigrante que veio para o Brasil, foi morar em Ilhéus devido às oportunidades que existiam em Ilhéus. E lá ele se estabeleceu como comerciante, teve minha avó e não só ela, como 4 outros filhos. E meu avô era filho de libanês, né? Ele veio para o Brasil na década de 10 para 20. E nascido em 16. Então, assim, não existe como relacionar. Quando meus avós compraram o Vesúvio, foi comprado em 45. Eles já eram casados e tinham 4 filhos. Então, não tem como você atrelar a história de Lourdes e de Emílio a uma história fictícia, criada como ficção. Não existe como, né? As pessoas desejam que isso seja verdade. As pessoas querem essa realidade, mas não existe, infelizmente. E a gente também tem que esclarecer essa questão por conta justamente acho que da repercussão mesmo que aconteceu com a própria Lourdes Maron na época e com o próprio avô também, né? O marido dela no caso. Exatamente. Essa repercussão toda surgiu naquela época, após a publicação daquele jornalista, amigo de Jorge Amado. Da reportagem, né? Isso que a gente vimos na matéria também. Isso. As pessoas começaram a procurar, os jornalistas começaram a procurar. Foi um período muito desgastante para minha avó. Ela passou a sofrer de pressão alta, ela começou a ter problema cardíaco, que foi o que a vitimou finalmente. Ela morreu muito nova, né? Ela morreu com 53 anos de idade. Ok, Hélio Júnior, neto da Lourdes Maron. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no estúdio. Espero também que a gente tenha esclarecido aí para a população e para o nosso telespectador. Boa tarde para você, tá bom? E no amor, vambora. E ao som da banda Amor de Cinema, vamos encerrando o TV Revista desta terça-feira. Para você, uma ótima tarde, obrigado pela companhia e até amanhã. Valeu, Igor, beijão, bora, Ed. Simbora. Era tão perfeito, era como um sonho bom, tudo que um dia eu desejei. Pra apaixonar, menino. O nosso amor era tão lindo, poesia em uma canção. O mundo era só eu e você. Mas o quê? Amor? Mas tudo mudou, você se foi, não sei o que fazer pra continuar a viver.